Paz do Senhor, boa tarde. Mais uma vez aqui. Nervoso de novo, mas confesso que dessa vez eu já esperava algo parecido, porque foi feriado prolongado, né? O Dé sempre me escala nos feriados para eu não ir viajar. Aí o domingo tem que estar aqui, né, Dé? Mas brincadeira à parte, mesmo sendo feriado, esse final de semana eu não viajaria de qualquer forma, porque eu tinha um compromisso para hoje. E aí quando o Dé me ligou, falou: primão, como que tá aí pro fim de semana? Na quarta-feira, me ligou não, né? Passou a mensagem. Falei: puxa, tem certeza? Aí, não, é você. E hoje de manhã o Neto teve jogo pelo Campeonato Paulista, eu levaria ele. E à tarde, 2 horas da tarde, o Rafinha tem uma final de campeonato, que ele queria muito que a gente fosse ver ele. E aí eu fiquei balançado, né? Falei assim: poxa, eu sempre acompanhei o Neto, o Rafa vai ficar meio triste, né? Mas o Espírito Santo tocou no meu coração e a minha consciência, a gente tem falado, tem aprendido que quem nos controla é o Senhor, a agenda é do Senhor, é Ele que sabe. Inclusive, o tema da mensagem tem tudo a ver, eu nem tinha me tocado muito do tema do Altas Glórias, mas é verdadeiramente quem controla a sua vida. E aí, e esse fim de semana, meu sogro e minha sogra, que nos ajuda muito quando a gente não está com... Eles nos ajudam com os meninos. Por ser feriado prolongado, também viajaria, só ficou a Natália lá. Aí eu falei: amor, dá um jeito de ficar com os meninos aí, por favor, de correr com eles, porque eu não posso negar um chamado do Espírito Santo. Ele tem controlado nossa vida, é Ele que sabe de toda a agenda, então eu não posso dizer não. E aí eu imediatamente falei: primão, pode contar comigo, domingo vou estar aí pregando, trazendo a palavra, trazendo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E a Natália, ela corre com os meninos aqui, eu me ajustei, né? E aí, irmãos, não deu meia hora que eu tinha confirmado com o Dé, chegou uma mensagem para mim, né? Da comissão do time que ele joga na escolinha do Paris Saint-Germain de Guarulhos, dizendo que o horário da final teria sido alterado das 2 para as 4 da tarde. Aí eu vi até o poder de Deus nisso, porque Deus conhece o nosso coração, Ele já sabia que esse horário, com certeza Deus já sabia que esse horário iria ser alterado, mas eu tenho certeza que Ele também quis provar o meu coração, se eu aceitaria ou não fazer essa troca. E aí eu falei com o Dé, falei: poxa, Dé, vai dar tempo, eu vou correr, não, brincadeira, não preciso correr, mas vai dar tempo de cultuar a Deus, ficar aqui tranquilamente e ir até a Vila Formosa, onde ele vai estar jogando essa final. E a partir daí o Espírito Santo já começou a falar comigo, porque a entrega, né, vamos dizer assim, esse aceite que eu tive para o convite que o Espírito Santo me fez, e ele mudou a situação, já começou a trabalhar na minha vida, né? E ele usou essa situação, e ele usa a vida dos meus filhos para me ensinar muito nesse momento que nós estamos vivendo. E ele deu um tema no meu coração para a ministração de hoje. E o tema é: Jesus nos chama para ir mais além. E desde o começo aqui, desde que a Cris já começou a ministrar, desde a primeira oração, desde as músicas, tudo tem falado, desde o tema do Altas Glórias, vai se encaixar com o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde para estar trazendo para vocês. Se vocês ficarem atentos ao que está acontecendo, Deus tem ensinado a nossa igreja por etapas, né? A gente tem aprendido degrauzinho a degrauzinho, tijolinho a tijolinho. Você vê que a gente segue, né? Didaticamente. O Espírito Santo tem sido muito didático conosco. Estou tendo tanta facilidade, o Espírito Santo está tendo tanta habilidade
para colocar no coração dos nossos pastores, para trazer com a gente, para trazer esse conhecimento para nós. Então, assim, a gente segue um calendário litúrgico que segue repetições, que segue momentos que você vai aprendendo, né, sobre a vida de Cristo, o propósito do Senhor nas nossas vidas. E além do calendário litúrgico, nós estamos vivendo agora no calendário litúrgico a vida ordinária. E olha o que Deus veio fazendo. Ele tivemos o acampamento de Pentecoste, ele veio com o seu Espírito Santo, derramou sobre o poder sobre a igreja. Depois veio a pregação da semana passada, que eu precisei ligar para o Dé, porque foi uma bênção a pregação dele, no que foi o encaixe final que eu já vinha estudando naquela semana. Eu vou fazer até um parênteses, porque ele até falou: primão, se eu tivesse te chamado para falar o que você leva para casa, teria sido tudo a ver, né? Porque eu compartilhei com ele. Porque veja, eu estava naquela semana que o Dé pregou, ouvindo sobre Isaac Newton, entendendo um pouco. O Isaac Newton foi um grande físico, conhecido pelas suas leis, né, da física, que rege muitos cálculos matemáticos até hoje, muitos projetos até hoje, projetos que foram possíveis fazer automóveis, aviões. Mas ninguém comenta que Isaac Newton escreveu muito mais sobre teologia do que a própria física. Mas todo mundo conhece ele como físico. E nessa discussão, né, nesse podcast que eu ouvi, eles começaram a trazer tanta evidência que o que para nós é normal, que o Dé pregou aqui a semana passada, que é o nosso cotidiano, o que é tão natural e às vezes a gente não dá valor, é um milagre de Deus, tudo isso que acontece diariamente. E aí eles começaram a dar o exemplo, por exemplo, do ar, né? A gente acorda e fazer assim, para a gente parece tão normal, né? O ar está ali, a gente respirou ele, mas precisa toda uma purificação desse ar durante aquela madrugada que todo mundo está dormindo, e ele perfeitamente colocou filtros, pulmões nesse planeta, para que esse ar automaticamente fosse todo dia limpo, né? Transformado gás carbônico em oxigênio e tudo mais. Outra coisa que eles falavam que a gente não dá muito valor, por exemplo, é a pressão atmosférica. Se a nossa pressão atmosférica fosse muito mais forte do que é hoje, a gente não conseguiria levantar do chão, né? Porque ela empurraria a gente ou nos esmagaria, nossos corpos não aguentariam a pressão. E se a gente não tivesse essa pressão atmosférica do jeito que ela é, a gente flutuaria igual na Lua, né? Quando você vê os astronautas lá andando assim. Então, perfeitamente temos a pressão atmosférica no nosso planeta, tudo controlado perfeitamente por Deus. E além disso, eu não vou entrar em todos aqui, mas, por exemplo, a distância do nosso planeta em relação ao Sol, se fosse um pouquinho mais distante do Sol, a gente estaria congelado. Um pouquinho mais perto do Sol, a gente estaria derretendo, além de não ter água líquida no nosso planeta, porque ela evaporaria, o planeta seria muito quente. Então, todas essas perfeições juntas, são mais de 120 perfeições de Deus, que Ele ordena todos os dias para que nós estejamos aqui. Então você não está aqui à toa, você foi escolhido por Deus para estar nesse planeta. Deus preparou todo esse cenário e pôs eu e você para estarmos aqui. E Ele vem trazer para nós que Ele quer usar a nossa vida no cotidiano, na vida ordinária, também na extraordinária, para viver essa vida que Ele nos deu. Então, eu achei isso fantástico quando o Dé veio com essa pregação, porque casou totalmente com aquilo que eu estava estudando aquela semana. Eu não vou pregar sobre isso, era só um parênteses, eu estou fechando ele, mas eu achei lindo da parte de Deus, porque quando a gente traz à memória tudo isso, que para nós parece normal, o planeta está numa velocidade absurda eu não sei agora porque eu não anotei, mas eu sei que é muitos quilômetros por hora, que se o planeta Terra parasse por conta da inércia, a gente seria arremessado a uma velocidade absurda. O planeta Terra está rodando toda essa perfeição. Deus fez para mim e para você habitar aqui no dia a dia para honrar e glorificar Ele, viver a vida que Ele nos deu. Então, quando a gente tem a arrogância,
a prepotência de não viver a vida que Deus ordena que nós vivamos, a gente está dizendo para Deus que nada disso que Ele fez para nós importa. E aí o que Ele traz para nós, em Marcos capítulo 4, versículo 35, a versão que eu tenho aqui é da ACF, é porque eu gostei dessa versão. Se não tiver aí eu vou ler, tá? A Bruninha aqui está lá? Não sei. Sim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Só esse versículo eu queria frisar aqui. Aqui no contexto bíblico, Jesus passa o dia inteiro ensinando lá as multidões. Ele estava à beira de uma margem, de um lago, e ensinando a todos ali. E no final, ao entardecer, ele pede para os apóstolos, né, os discípulos, passemos para o outro lado. E eu lendo esse texto essa semana, com tudo isso que eu contei que aconteceu, veio muito forte no meu coração. Deus, o Espírito Santo, quer levar essa igreja a um outro patamar. Esse passemos ao outro lado, literalmente aqui no texto, está dizendo, vamos até a outra margem. Vamos para o outro lado do lago. Mas o que o Espírito Santo coloca no meu coração é que o que Ele quer fazer conosco é nos levar a outro patamar. Ele quer nos tirar da onde a gente está para chegar até um outro patamar onde Ele quer trabalhar conosco. Porém, existe um preço a ser pago para chegar nesse nível. E aí, abre para mim, Bruninha, na NVI, Marcos 8, de 34 a 37. Vamos meditar um pouco sobre isso aqui. Então, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Até aí, Bruninha. O Espírito Santo me levou até esse texto, e eu meditando sobre esse texto, ele trouxe uma palavra ao meu coração que nós precisamos verdadeiramente se negar. Quando ele traz aqui o negue-se a si mesmo, parece muito radical. Jesus Cristo, normalmente, quando ele chamava as multidões, ele trazia, e nessas multidões vinham sacerdotes, vinham os líderes das leis, os chefes das leis do momento, daquela época. Ele sempre tinha uma palavra de impacto. Muitas vezes as pessoas que estavam ali nem as entendia, ou não entendia, ou entendia e se afastava. E aí a proposta que fica de Jesus trazendo esse texto, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, é do tipo compromisso. O verdadeiro se negar é fazer a vontade de Deus agora. Eu estou negando as minhas vontades e passando a partir deste momento que eu estou seguindo Jesus a viver uma outra vontade, uma vontade de Deus. Só que sempre que ele trazia palavras de confronto para essas multidões, muitas dessas multidões não aceitavam, elas saíam. Quer ver? Como ele fala em João 6, aqui dos 60 ao 69. Aqui só para dar um pouco do contexto para vocês, antes de ler, Jesus estava ensinando lá para as multidões, para os sacerdotes, falando várias coisas, dentre elas, falando sobre que ele era o pão da vida, e quem não comesse dele, não bebesse dele, não tinha parte com ele. Claro que ele ali não estava falando nada em relação a canibalismo, mas a multidão, aí no 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram:
E esses discípulos aqui não é os 12, tá? É a multidão mesmo, os discípulos que seguiu ele junto com esses 12. Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá a vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Posso ouvir um amém? Aqui, Jesus, de uma forma muito singela, ele diz aos seus discípulos, agora aos 12, ele se dirige a eles, de uma forma mais singela, né? Mas mais ou menos assim: e aí? Vocês estão comigo ou vão vazar? Tá para o que der e vier, né? Ou vai sair fora? O que vocês vão fazer? Pedro, num ato de lampejo de consciência aqui, fala: mas para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas esse chamado ele também faz para nossas vidas, porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, não entendendo o trabalho e a missão que Jesus Cristo e o Pai e o Espírito Santo está querendo para conosco. E ele nos pergunta e nos confronta essa tarde. Do mesmo jeito que eu poderia ter falado para o Dedé: não dá, não vou. A minha vontade às vezes poderia ser essa, mas eu falei: não, pode contar comigo. E não é só para esse tipo de situação, porque a palavra de Deus ela é inteira, integral. O que Deus quer fazer conosco é que nós deixemos que Ele atue na nossa vida 100%. Aqui Ele pergunta para mim e para você essa tarde: e aí, vocês estão comigo? Vocês vão ser cristão de verdade? Para eu levar vocês para um outro patamar, eu preciso dessa resposta e desse compromisso. Porque senão, vamos ser sinceros, irmãos, estamos perdendo o nosso domingo de manhã aqui. Estamos perdendo tempo, estudando terça-feira à noite. Vamos fazer outra coisa, se o que nos interessa é a vida cotidiana. Se o que interessa são as nossas vontades. Jesus Cristo, através da sua palavra, Ele nos questiona. E aí, vamos em Lucas 14, 27 ao 32. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair a uma guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Até aqui, né? Até 32. É só até 32. O que eu entendo dessas parábolas que Jesus Cristo fala nesse momento, ele começa: aquele que carrega a sua cruz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E aí ele dá esses dois exemplos dizendo assim: aquele que começa uma coisa e para e termina, ele é motivo de escândalo. Aquele que faz as coisas pela metade, aquele que não pondera antes de começar,
e para no meio do caminho, é motivo de escândalo. E quem é que faz isso? É loucura fazer isso. Então a pergunta que ele faz para mim e para você essa tarde é: você já calculou o preço que é carregar essa cruz e seguir? E você está disposto a pagar esse preço? É isso que vocês querem? Vocês querem ser cristãos e querem carregar verdadeiramente a cruz? Porque senão é melhor nem vir. Se não aguenta, vaza. Mais ou menos isso. É isso que ele colocou no meu coração. Ele falou muito forte comigo sobre isso. Porque se eu não for integralmente dedicado a viver a vontade do Senhor, então é perda de tempo estar eu aqui pregando. Eu não preciso estar aqui, eu poderia estar com os meus filhos, com a minha família, vivendo uma vida cotidiana, e não precisaria estar aqui. Mas eu estou, e você está, então nós entendemos que nós estamos escolhendo o caminho. Então, se estamos escolhendo, Deus nos chama para a responsabilidade de viver integralmente a vontade dEle. Voltando lá em Marcos, quando ele diz, e aqui é engraçado que Marcos escreve de um jeito, Lucas escreve de outro, os dois querendo dizer a mesma coisa. Porque Marcos escreve: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E Lucas escreve: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, se todos nós somos discípulos, eu sou de lógica, tá? Eu sou analista de sistema, eu trabalho com lógica, então vou fazer uma logiquinha aqui, né? O Felipe é bom de lógica também, né, Fê? Vamos lá. Então, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso negar a mim mesmo e carregar a cruz. E se eu não fizer isso, eu não sou discípulo de Jesus. Logo, isso não é uma condição, é uma exigência. Não é uma condição do tipo: hoje eu vou pegar essa cruz e vou carregar um pouquinho. Opa, hoje eu vou deixar aqui, vou seguir a minha vida desse jeito que eu escolhi. Amanhã eu volto, pego a cruz de novo. E se essa é uma exigência e precisamos praticá-la, vamos entender o contexto dessa cruz nesse texto, até porque nesse momento Jesus nem tinha sido crucificado ainda. Então nem os discípulos que estavam ouvindo essa palavra tinham noção do que era a morte de cruz de Cristo. Então ele não estava falando da morte dele, mas ele estava usando um exemplo que todos ali conheciam. Por que conheciam? Porque era uma prática do Império Romano crucificar criminosos. E o que significava aquele processo de crucificação para aqueles criminosos? Era um ato que o Império Romano exigia de todos os criminosos, que eles fossem carregando a cruz desde onde ele foi condenado, onde ele foi julgado, até o local aonde ele seria morto, crucificado. Esse ato de ir caminhando da onde ele estava até o local era um reconhecimento público para todos que estavam ali para ver que o Império Romano tinha dado uma sentença de morte para aquela pessoa. Então, quando Jesus aqui está falando de cruz, ele está falando de morte, de reconhecer publicamente que você, a partir daquele momento, está condenado à morte, está caminhando para a sua morte. E aí, quando ele fala aqui no texto, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e vai, o negue-se a si mesmo é a sentença. Então, o que eu e você precisa fazer é nos sentenciar, aceitar esse convite de Jesus para sermos cristãos e sentenciar o nosso eu. A gente vai carregar a nossa cruz mostrando publicamente que o meu eu está morto. Esse é o motivo e o que ele quis colocar nesse contexto. Você vai pegar a sua cruz, publicamente você vai aceitar o convite de Jesus e você fala: estou caminhando para a morte. E posteriormente ele fez isso. Ele já sabia que ele ia passar por isso. Os discípulos não. Posteriormente, ele, condenado injustamente, pega a sua cruz e carrega até o seu lugar de sacrifício. Então, o que a gente consegue perceber e entender nesse pedaço, que para ser cristão, a gente tem que negar o nosso eu e aceitar a morte. E a morte é morte
para não ficar ressuscitando sempre. O que acontece é que muita gente nos dias de hoje, e principalmente nos dias de hoje, é proibido pregar essa palavra. Por que é proibido pregar essa palavra? Porque o que o mundo prega é diferente. O mundo prega as facilidades. O mundo prega que você precisa ser feliz, você precisa ser completo, que você o que você quiser ser, você tem a liberdade. E aí a gente, quando Jesus vem com essa palavra nos dias de hoje, a gente enfrenta a resistência. Eu resisto a essa palavra às vezes, porque a gente quer que o nosso eu ainda continue ali, né? Mandando, mas o que a gente não entende é o que vem depois. Porque aí o que vem depois é, o versículo que vem depois, olha aqui. Opa, perdi. Eu fui baixando aqui, só um minuto. Aqui, ó. E qual de você... Não. No João. Marcos 8. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Aqui, nesse salvar a vida, eu sempre entendi assim, aquele que quiser salvar a vida, aquele cara que quer salvar a vida terrena dele, né? Tipo, ele não quer perder a vida para nada, ele quer zoar, ele quer tal. Mas na verdade aqui, como ele está continuando a questão do versículo da cruz, o que o Espírito Santo trouxe clareza ao meu coração, aquele que quiser salvar a sua vida da cruz, da morte de si mesmo, a perderá. Mas aquele que quiser, aquele que perder a sua vida, perder aonde? Na cruz, a salvará. Então o chamado e o pedido e o convite que o Espírito Santo nos faz hoje é esse: a gente abrir mão do nosso eu verdadeiramente, para ele nos levar para um outro patamar. Porque ainda existe situações na nossa vida que a gente quer dominar. A gente às vezes passa 80% do tempo carregando a cruz. E esse carregar a cruz também não é, as pessoas acham que é pessoa, né? Eu já expliquei, não é pessoa. Sua cruz não é sua sogra, não é seu chefe, não é sua esposa. Sua cruz é você mesmo. É a morte para você mesmo. É você decidir que vai ser um cristão, que vai seguir Jesus. Porque a única forma de ser discípulo é passando por essa cruz e aceitando esse chamado. Em vista disso, amados, a gente vê que muitas vezes a gente sofre situações na vida porque não quis morrer para as nossas vontades. O que o Espírito Santo coloca no meu coração é que a gente ainda passa situações porque em determinadas vontades nossas a gente não abre mão. O Espírito Santo quer que você abra mão de tudo por Ele. Independente, porque tem coisas que na palavra de Deus a gente nos agrada mais, a gente tem uma afinidade melhor. Esse eu quero para mim. Mas aquilo que não me agrada tanto, eu não quero para mim. Isso não é Deus. Deus é integral. A palavra de Deus é 100% integral. Você tem que viver ela na totalidade, na plenitude. Porque senão, sua vida não vai deslanchar e você não vai para um outro patamar. Se a gente não abrir mão dessas coisas que Deus, o Espírito Santo já colocou no seu coração, o que você tem que abrir mão, o que você tem que fazer, e você fica brigando com Ele às vezes. Eu fico brigando com Ele às vezes, falo, não, isso eu não vou fazer, eu estou no meu direito. A gente se acha que tem direitos, esse é o problema. A gente se acha que não, eu estou no meu direito. O direito nosso, se a gente quer ser cristão, é obedecer a Deus na totalidade. Se Ele falar, vai lá pedir perdão, vai lá pedir perdão. Se Ele falar, vai lá, dá essa oferta, como Ele já fez comigo. Esse valor, Senhor, esse valor. É assim. E a nossa vontade, sendo submissa à vontade de Deus, Ele vai conseguir levar essa igreja a um outro patamar. A gente tem tudo, irmãos. O Espírito Santo tem sido generoso conosco. Ele tem nos ensinado muito. Mateus 21, 42 ao 44. Eu creio que todos que estão aqui, de certa forma, já foram impactados pela mensagem do Senhor.
Eu creio que todos aqui, de certa forma, um dia, já reconheceu que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Então, se todos reconhecemos e todos estamos na graça, o que acontece conosco é que um dia é inevitável, a gente vai carregar a nossa cruz. A gente vai morrer para nós mesmos, porque nós estamos no processo. O que o Espírito Santo te fala, o quanto antes você se jogar nesse processo, aceitar esse meu chamado, antes eu vou fazer a sua vida passar para um outro patamar. Se você não fizer isso logo, tudo bem. Tudo bem assim. Você vai ter o seu tempo, só que você pode protelar, procrastinar esse sofrimento que você às vezes tem por muito mais tempo. Então o que ele fala conosco é que às vezes a gente passa essas situações nas nossas vidas porque nós estamos procrastinando aquilo que ele quer fazer conosco. E em vez de falar logo para ele e aceitar o desafio e falar, amém, Senhor. Olha o que ele fala nesse texto. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para... Não, isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Aqui ele estava falando para os sacerdotes da época. E entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre a pedra será despedaçado. E aquele quem ela cair será reduzido ao pó. O que ele me leva a meditar sobre isso? A pedra é Jesus Cristo. O impacto com a pedra é inevitável. Ou a gente se lança nela ou ela se lança em nós, porque nós somos do Senhor. A diferença é que quem se lança toma uma atitude. Eu me lanço ao Senhor. E todo aquele que encontra o Senhor Jesus vai ser de alguma forma aniquilado, porque o eu vai ter que morrer. Então aquele que se lança na pedra é despedaçado. Então, mas aquele que espera a pedra alcançar e cair sobre ele, esse será reduzido a pó. A diferença é a consequência. Porque veja, às vezes é melhor ser despedaçado do que reduzido a pó, né? É muito pior ser reduzido a pó. Então, quanto antes eu e você se atirar nessa pedra, verdadeiramente se atirar no Senhor, a gente vai ser despedaçado sim, mas vai ser muito melhor do que essa pedra vir sobre nós e nos catar, e nos aniquilar, e nos transformar, reduzir a pó. Vai ser muito mais sofrimento. Então o que o Espírito Santo fala, vamos acabar com esse sofrimento logo. Vamos, reconheça que eu sou Deus, você já está aqui dentro, e viva a vida que eu tenho desenhado e planejado para você viver, e obedeça 100% aquilo que eu tenho pedido para você fazer. Daniel 4, do 1 ao 37. Esse texto de Daniel, eu li e falou muito com a minha vida, porque às vezes a gente é arrogante, irmãos. Às vezes a gente se prende naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente sente. A gente se prende nas nossas vontades. Mas quando Deus quer uma coisa comigo e com você, não tem como fugir de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Ele nos pega, Ele nos mostra. E às vezes a gente fica receoso de viver essa vida por incredulidade, por não confiar totalmente. Agora, todos nós que somos cristãos e estamos aqui para viver essa nova vida que Jesus tem nos proposto, ou a gente confia 100% no nosso Deus, e Ele é confiável. A história faz... Eu acabei de dar exemplo dos milagres que diariamente Ele faz para que eu e você esteja aqui. Por que cargas d'água a gente ainda não confia nesse Deus? Por que a gente desconfia tanto das coisas que Ele pode fazer por nós? Por que quando Ele pede para a gente pedir perdão para alguém, a gente endurece o coração? E já aconteceu isso comigo, quando você chega para pedir perdão, é uma bênção. Poderia ter acontecido antes. Ele fala, fala para os casados, não deite sob a sua ira.
Conserte-se com a sua esposa. A gente é orgulhoso, vai deitar em cima da ira. E o casamento indo para o ralo. A gente desobedece aquilo que ele tem ensinado para a gente viver uma melhor vida. Por que a gente desconfia tanto? Se ele tem poder para fazer tudo. Aonde que está a nossa incredulidade? É a nossa arrogância. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero na minha casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado, ao sonho, viu, Dé? Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença, a fim de que interpretasse o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar as visões que tive do meu sonho. Interprete-o para mim. Estas foram as visões que passaram pela minha mente quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim havia uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore tornou-se tão grande e forte que a sua copa tocou o céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas e muitos frutos, nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu viviam nos seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que passaram pela minha mente, quando estive deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim um mensageiro santo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrube a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem suas folhas, espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixe o toco e as suas raízes, presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem 7 anos. A decisão é anunciada por mensageiros, os santos declaram o veredito, para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Não, pulou aí? Não. E ele os dá a quem quer e põe o poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos dos deuses está em você. Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja copa tocou o céu, visível em toda a terra, com as belas folhas e muitos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu.
Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza, cresceu até alcançar o céu, e o domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também um mensageiro santo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destrua-na, mas deixe o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com animais selvagens, até que passem 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido a ti, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados e às tuas iniquidades. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com um enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. O seu reino foi tirado. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. E o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pescoços cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como a garra das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer: o que fizestes? Naquele momento voltou-me o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar, e meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio ser ainda maior. Posso ouvir um glória a Deus? É até o 37, desculpa. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo que ele faz é verdadeiro, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. O que o Espírito Santo nos fala hoje, nessa tarde: precisamos abandonar nossa arrogância, nossa incredulidade. Precisamos depositar no Senhor toda a nossa esperança e confiança. Precisamos verdadeiramente aceitar o chamado de ser um cristão, pegar a nossa cruz e carregar ela diante de todos, publicamente, reconhecendo que não vivemos mais para nós. Precisamos ser discípulos de Jesus, porque Ele quer usar essa igreja. Ele tem pressa em fazer o que Ele quer fazer aqui. Ele quer levar a gente a outro patamar. Ele quer que você aceite o convite.
Entre no barco essa tarde, e vamos para o outro lado da margem, para viver aquilo que Ele tem programado para cada um de nós. Existem árvores nessa tarde aqui, que Ele diz que se você não largar a sua arrogância, Ele vai cortar. E você vai viver como um animal pastando, até reconhecer que Ele é o único que governa sobre todos. Que você tenha responsabilidade sobre seus atos. Que você assuma e reconheça o chamado que Jesus tem para você. Que o Espírito Santo toque o seu coração. Que o Espírito Santo toque sua vida. Que você não queira passar esperando que essa pedra te alcance, como alcançou Nabucodonosor. Porque aquele que tem chamado, Deus não perde ninguém. Mas enquanto nós procrastinar, enrolar e não desempenhar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Ele vai fazer deixar a gente no sofrimento. Vai tirar aquilo que você acha que você é grandioso. Vai tirar aquilo que te traz orgulho, ambição, para te colocar no lugar de humilde que Ele quer que você esteja. Se reconecte com Deus, reconsidere quem você precisa reconsiderar, peça perdão, saia do ponto de arrogância e não deixe, se lance na pedra você. Não espere que essa pedra te pegue no caminho, porque Ele vai pegar. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Você é um escolhido do Senhor. E nessa tarde Ele fala, o quanto antes nós nos lançarmos, maior e mais rápido será a devolução dessa árvore, dessa glória para nós. Porque aí o nosso coração não estará mais na árvore, na glória. Deus, quando pega Abraão, Deus não queria o filho de Abraão. Deus queria conhecer o que estava no coração do filho de Abraão. E quando o coração de Abraão é do Senhor, Deus devolve o filho para ele e fala, não precisa sacrificar. Comece a obedecer o que Deus tem pedido para você. E as coisas vão começar a entrar nos eixos da sua vida, no propósito que o Senhor tem para você. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia. Vamos orar? Coloque em pé, por favor. Pai querido, Pai amado, Sua palavra foi entregue, Senhor. Eu fui só o mensageiro. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós. Eu sei que grandes coisas o Seu Espírito Santo quer fazer nessa igreja, Pai. O Senhor me revelou isso, Senhor. Tira a gente do pedestal dessa arrogância, Pai. Que a gente tenha força de entregar 100% da nossa vida nas Tuas mãos. Tira toda a incredulidade do meu coração e dos meus irmãos. Que a gente possa confiar 100% na Sua palavra. O Senhor é digno dessa palavra. O Senhor é digno de confiança. Pai querido, eu quero que em nome de Jesus o Senhor tire todos os tronos da minha vida que ainda existe, Pai. Tudo aquilo que possa me levar no lugar de perdição. Me coloque no lugar que o Senhor quer que eu esteja e a cada um dos meus irmãos nesse dia. Eu não sei porque o Senhor colocou essa palavra, mas o Senhor sabe, o Seu Espírito Santo já está trabalhando. Então tem misericórdia da nossa vida, que a gente tem entendimento, coloca entendimento e discernimento na nossa vida, ó Pai, para vivermos a justa, perfeita e vontade do Senhor, Pai. Que não queremos só aquilo que nos satisfaz, mas nos dê força para fazer aquilo que para nós é difícil, mas o Senhor está conosco. Tira do meio de nós todo engano, toda arrogância, tudo aquilo que não provém de Ti. Tira do meio dos meus irmãos toda fofoca, toda inimizade. Pai querido, que nós sejamos unidos em amor em Ti, Senhor. E que não deixe que o dia a dia nos esfrie, Pai. Não permita que as iniquidades esfriem o nosso amor, Senhor. Esteja conosco, Pai querido, todos os dias das nossas vidas. E faz de nós mensageiros do Seu amor para esse mundo que não aceita essa palavra, porque esse mundo está querendo facilidades. Mas nós estamos aqui nos colocando, Senhor, em amor a esse tempo, Senhor, a essa nação, ó Pai.
nos levanta como grandes sacerdócios reais do Senhor. Nos levanta como verdadeiros adoradores, nos levanta como mensageiros, como Bíblias ambulantes andando por aí. Que pessoas possam olhar para nós e enxergar o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Não permita, Senhor, que os meus desejos, as minhas vontades e os meus quereres sejam maior daquilo que o Senhor tem para mim. Que eu consiga dizer não, mesmo quando eu quiser alguma coisa muito séria. Guarde a nossa comunidade, nos livra do mal. Eu me atiro, Senhor, nessa pedra hoje, Pai, verdadeiramente, Senhor, para viver os propósitos e os planos que o Senhor tem para nós. Que tenhamos força de dar esse salto de fé. Coloca fé no nosso coração, Pai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Que consigamos, Senhor, ouvir. Queremos viver isso, ó Pai, para a honra e glória do seu nome. E Senhor, não tire seus olhos de nós. Não tire sua graça. Não tire, Senhor, a sua presença. Tudo que nos importa, Senhor, é a sua presença para conosco. Para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém.